obrigada ao André e ao Ser pelo convite para estar aqui. Eu vou então ver se não demoro muito mais. Nesta jornada dedicada à interação do religioso com a atividade humana que designamos por trabalho no espaço da antiguidade, escolhemos dedicar o nosso estudo ao povo hebreu, tomando como fonte principal o Antigo Testamento, na tradução da difusora bíblica conhecida como a Bíblia dos Capuchinhos, e o texto hebraico da Stuttgartensia na sua 27ª edição de 98. Comparámos os vocábulos que abrangiam semânticas de trabalho vertidos para a língua portuguesa com o texto massorético, tentando captar as nuances que ditavam o uso das diferentes expressões nos respectivos contextos. À luz das tarefas cotidianas do povo de Israel, protagonista daquela literatura, tentámos compreender de que modo a sua relação com Deus estava presente nas atividades que desenvolvia. Num espaço em que a mundivisão não concebia a vida sem a intervenção dos deuses, os hebreus não constituíram exceção, mas o seu percurso foi pioneiro no sentido de se impor um Deus único que, contudo, chegou a coabitar com os deuses múltiplos, até então venerados, num processo gradual que acabou com a vitória de Yahvé, o Deus que constituiu a base da crença judaico-cristã. O trabalho do povo hebraico, desde os tempos do nomadismo da confederação tribal, em que habitualmente se está em presença de uma economia de subsistência, até à sua ocupação das terras de Canaã, assentada essencialmente na pastorícia, depois na agricultura, mais tarde, e produtos que rendiam, bem como no respectivo comércio. Existiam, no entanto, entre os hebreus, e ao que tudo indica, mesmo no tempo do nomadismo, artífices de várias profissões, já que Moisés supervisionou, após a saída do Egito, a construção da Arca da Aliança e do santuário itinerante dedicado a Yahvé, bem como a elaboração dos paramentos e objetos destinados aos sacerdotes do culto. Nos tempos da monarquia israelita, estamos já em presença de uma economia descendente, sendo que o desenvolvimento da vida urbana, que já está presente na Mesopotâmia desde o quarto milénio antes da Era Comum, no espaço que se tornou o reino de David, levou à fixação e proliferação de artesãos independentes, embora muitos deambulassem do exercício da sua atividade. Subsistiram, no entanto, grupos nómadas na região que constituíam uma complementariedade saudável para a economia em termos de intercâmbio entre as diversas unidades e modos de produção. Havia jornaleiros ajustados sazonalmente por um determinado período, para tarefas específicas, e mesmo casos em que eram contratados por longos períodos de tempo, como sucedeu com Jacó, por exemplo, combinou com o tio Labão cuidar do seu gado durante 7 anos, passíveis de renovação, se assim as partes o entendessem. Podiam ser remunerados em dinheiro e ou em géneros. Era comum que artífices do mesmo ministério se agrupassem em ruas ou bairros, como foi sucedendo ao longo dos séculos. Bem, nós temos isso ainda hoje em termos de vestígios, não é? A Rua da Prata, a Rua do Ouro, Rua dos Douradores, Correieiros, Portadoeiros. Isto nesta altura já se fazia. O ofício era habitualmente hereditário. Existiam mesmo aldeias que se especializavam em determinada arte, consoante a sua situação geográfica e condicionantes económicas, como a presença de matéria-prima ou meios de produção, a boa localização para arranjamento dos fornos, das fundições, etc. Como na antiga Mesopotâmia, os artífices hebreus formaram guildas com constituição legal, algumas das quais adquiriram grande relevância a ponto de terem os seus próprios locais de culto, sabendo-se que existia uma sinagoga dos Tecelões em Jerusalém, por exemplo. No período da monarquia verificou-se certa tendência centralizadora, havendo evidência de que o palácio controlava boa parte das indústrias. A monarquia trouxe para Israel uma nova profissão que até então a Confederação das Tribos ignorara por desnecessária: os militares a soldo ou mercenários. A prática era comum nos povos antigos mesopotâmicos, mas Saul foi o primeiro hebreu a adotá-la porque tinha que lutar contra os filisteus e cananeus, que tinham exércitos de mercenários bem treinados. Estes homens não eram totalmente livres, mas estavam na dependência do rei e passavam para o seu herdeiro como servos. O corpo de guardas dos reis israelitas era formado por estes militares a soldo, que não eram sujeitos a impostos ou a trabalhos forçados. O trabalho forçado constituía prática comum na antiguidade do Próximo e Médio Oriente. Em que moldes, pois se calhar será distinto de vários espaços para espaços, não é? O António estava a falar há pouco da obrigação. Os próprios israelitas tinham sido sujeitos a ele no Egito, como sabemos. O povo egípcio
não estaria isento de prestá-lo mesmo na sua própria terra, não é? Foi sobretudo no tempo de Salomão que se organizou a imposição do trabalho forçado para as grandes construções do templo e do palácio e para fortificar e guarnecer Jerusalém e outras cidades, embora a prática fosse aplicada sempre que havia necessidade. O rei tinha naturalmente os seus servidores, desde os diversos oficiais da corte até aos trabalhadores mais humildes. A gestão administrativa de cada cidade era desempenhada por um notável que a supervisionava e reportava ao rei e por um conselho ancião. Vão ser a Garucia, mais tarde, não é? Na Grécia temos a mesma figura. Estes acumulavam função de juízes nos tribunais locais, conquanto os sacerdotes também exercessem a justiça e o poder judicial pertencesse ao rei, para o qual todos podiam apelar. Existiam ainda juízes profissionais nomeados pelo rei, que julgariam os casos mais delicados ou mais complexos. No tempo do rei Josafato, por exemplo, havia um tribunal constituído por sacerdotes levitas em Jerusalém, que julgava casos em primeira instância nesta cidade, mas funcionava para as outras cidades como tribunal da relação, podemos chamar assim. Antes, porém, do estabelecimento do povo de Deus nas terras cananeicas, quando da entrega dos 10 mandamentos ao seu povo, Yahvé ordenou a Moisés que lhe construísse uma arca, que serviria de testemunho da aliança entre si e o povo, e um santuário para o seu culto, ambos itinerantes, e criou uma nova ordem profissional, o corpo de sacerdotes. Essa é a narrativa fundacional da identidade do povo hebreu. Foi o irmão de Moisés, Arão, e seus filhos que foram chamados para exercer o sacerdócio em honra de Yahvé depois da construção do santuário. O verbo hebraico kahan é específico para esta função, dele derivando a palavra sacerdote, kohen, que hoje subsiste sob a forma de apelido. Há imensos poemas como fora, não? Os capítulos 24 a 28 do livro do Êxodo contêm a descrição pormenorizada dos trabalhos encomendados por Deus a Moisés, que recebe a incumbência de incluir no santuário a executar 2 altares, um para os holocaustos, outro para os perfumes, e um átrio com colunas, com ornamentos e objetos de culto ricamente adornados. São enumeradas medidas precisas, com produtos, materiais específicos, é explicado exatamente qual o tipo de produto e de material a usar e como fazer as construções que são pedidas. Será necessário azeite puro de azeitonas pisadas para manter as lâmpadas do candelabro do santuário sempre acesas, requerem-se víveres e animais para o holocausto. O pormenor das descrições e o detalhe particularizado dos ornamentos em pedras e metais preciosos, em panos e peles ricamente tingidos e tecidos, e da forma como deveriam ser colocados e mantidos, ilustra o papel preponderante que deve ser dado ao culto a Yahvé, que envolve desde produtos da terra, aos quais o povo tinha que ter acesso, mesmo na sua errância, a animais, bem como a uma larga gama de artífices especializados, ferreiros, pedreiros, curtidores, carpinteiros, metalúrgicos, oleiros e gravadores, escultores, tecelões, tintureiros e perfumistas. Só para a confecção das vestes dos sacerdotes eram precisos tecidos tingidos de várias cores, gravados com metais e pedras preciosas. Em alguns casos, o próprio Deus de Israel indica o nome dos artesãos que devem encarregar-se de determinada tarefa, quer escolhendo uma pessoa específica, quer designando o artífice pela sua especialidade, como lapidários e perfumistas, por exemplo. Toda a população era envolvida no culto, sendo o corpo sacerdotal sustentado pela comunidade, que tem o dever de manter perenemente o culto sagrado a Yahvé. Certos trabalhos estavam confiados às mulheres hebreias que detinham um papel relevante na economia doméstica. As leis de celebração do Shabat, o acender das velas, a preparação da mesa, as regras relativas à alimentação, a comida a escolher e como cozinhar, que são as leis de Kashrut, tudo isso pertence à mulher, que assim transforma a mesa doméstica num altar. Um símbolo de perpetuação das regras do templo nos rituais domésticos, por exemplo, consiste na queima de um pedacinho de massa do pão, a halá, sinal de esperança na redenção de Israel e na restauração do serviço do templo, sendo assim a mulher investida numa certa forma de sacerdócio. O livro dos Provérbios contém uma enumeração das atividades que competem à mulher israelita.
À semelhança do que sucedeu com outros povos da Antiguidade, os hebreus utilizavam escravos para os trabalhos mais pesados e no serviço doméstico, mas o seu estatuto entre o povo de Deus era algo diferente do praticado pelos restantes povos da Antiguidade e, de certa forma, mais leniente. As próprias injunções divinas contidas na lei, na Torá, a instrução, estabeleciam determinadas regras para o tratamento dos escravos que contemplavam a sua libertação após um determinado período de tempo. Com efeito, Yahvé impôs ao povo dos hebreus, que acreditou ter sido especialmente escolhido, normas detalhadas para todas as questões da vida cotidiana, as quais interferiam com a forma como as diversas tarefas eram desempenhadas. Assim, ao proceder à ceifa, esta não se fazia até às extremidades do campo e as espigas caídas não podiam ser apanhadas. Se ao fazer a ceifa ficasse esquecido algum feixe, não era permitido voltar atrás para o levar. Também na vindima não podiam ser apanhados os bagos caídos. Ao varejar as oliveiras, os israelitas não podiam voltar a colher o resto das azeitonas que tinha ficado nos ramos. Tudo isto deveria ser deixado para as viúvas, órfãos, pobres e demais desprotegidos. De 3 em 3 anos, os israelitas tinham que tirar a 10ª parte de tudo o que tinham produzido nesse ano e ir entregá-lo aos responsáveis da sua cidade, que a redistribuíam aos levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, etc. Deviam, passado cada 6 anos, observar um 7º ano de descanso, durante o qual não trabalhavam a terra, não semeavam nem colhiam, e o que ela produzisse nesse ano deveria servir de alimento a todos os da casa, seus jornaleiros e hóspedes, gado, restantes animais, o mesmo sucedendo no ano jubilar que celebravam cada 50 anos, segundo as injunções de Yahvé. Esta imposição do descanso, ou Shabat, é sagrada para os hebreus. A primeira indicação desta norma está no 2º capítulo do livro do Gênesis, em que Deus, contemplando tudo o que havia feito nos 6 dias anteriores, decidiu descansar no 7º dia. A injunção divina que proíbe expressamente qualquer trabalho no 7º dia é reiterada noutros passos bíblicos, nomeadamente no livro do Deuteronômio. E é um mandamento que continua extremamente presente na vida de todos os hebreus devotos e mesmo daqueles que não são tão devotos assim, mas que ainda observam toda uma série de regras. E aqui, meia culpa, não só por falta de tempo, mas não havia mesmo espaço, será muito interessante e eu sou capaz de lhe dar uma volta hoje, porque amanhã ainda temos um dia, ainda temos debate, não é? Mas há todo um tratado do Talmud, que é o tratado justamente do Shabat, que enumera toda e qualquer tarefa que está proibida a todos os hebreus no dia de sábado, que começa no pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol de sábado. E por uma curiosidade, por exemplo, quando nós temos estes encontros anuais na Associação Europeia de Estudos Bíblicos, a associação chama-se Europeia, mas tem um grupo muito significativo de israelitas, que vêm, aliás, não só de Israel, mas de vários espaços, vêm da América, vêm de vários países. E há sempre o cuidado de ter que se pôr esse grupo de pessoas que, quando sabemos que são israelitas, no resto do chão dos hotéis. Isto porque eles não podem de todo estar acima do resto do chão se não são obrigados a vir a pé. E já aconteceu num ano que alguém teve, enfim, a infelicidade de não reparar nesse pormenor. E foi uma história, porque foi preciso mudar os senhores, havia alguns no 20º andar que não podiam descer a escada ao sábado, nós temos sempre, aquilo normalmente começa à quinta e termina à segunda-feira, mais ou menos, portanto há sempre um sábado pelo meio. E eles não podem carregar no botão do elevador, porque isso é considerado um trabalho, não é? Aquilo dá ali toda uma cena, aqui é elétrico, por conseguinte, há toda uma série de coisas que se mexem ali, eles não podem de todo chamar o elevador. Não é tanto o pôr-se lá dentro, coitados, é mesmo carregar no botão. De onde a maior parte deles, na primeira noite foi no Zakat, tiveram que vir a pé não sei quantos andares, escada abaixo, e subi-las, não é? Nem pensar em ir de elevador. E, portanto, há toda uma série de coisas que para nós poderão parecer ridículas. Não podem andar de carro, obviamente, não há esse tipo de coisas. Não se funciona, não se cozinha, portanto, tudo o que há para fazer tem que ser feito até ao pôr do sol de sexta, e depois tudo o que é, durante todo o dia de sábado, tudo o que se come já foi confeccionado na véspera. Vejamos agora quais as palavras usadas pelos hebreus para o nosso conceito de trabalho. Uma descoberta interessante, parecida com a do António, foi que ao procurar o lema em vários dicionários bíblicos,
não existe, não está em lado nenhum que eu visse. E então, até o Anchor Bible Dictionary, andei para lá a saltitar, prima pela ausência de palavras como toil, task, service, não há. Debaixo do lema work, sim, temos uma referenciazinha, é verdade, às obras de Deus, apenas. Toda a obra é feita por, através de ou em Deus, e os trabalhos humanos são tidos como vis e efêmeros, citando-se para apoiar esta asserção o discurso de Gamaliel no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí está ele. O que me leva a crer, enfim, que isto terá sido essencialmente feito por algum cristão, como é óbvio, mas deixou-se de parte tudo o que é tarefas de trabalho, não está. A Bíblia traduz para a língua portuguesa como trabalho distintos vocábulos hebraicos, sempre que se entende que a semântica subjacente o justifica. Por outro lado, como o hebraico bíblico se expressa a miúdo de forma reiterativa, esforcei-me com esforço, por exemplo, não podendo verter para a nossa língua esta forma de falar, recorre-se à sinonímia que melhor expressa o conceito, que nem sempre se consegue traduzir literalmente. Um dos lemas mais importantes com o qual o hebreu se refere ao trabalho cotidiano é a raiz amal, que significa trabalhar no duro, esforçar-se, exercitar-se, treinar. O respectivo substantivo amel significa trabalhador ou obreiro, mas também tristeza, aflição, dor e pesar. O livro do Eclesiastes é o que mais ocorrências tem desta palavra, sendo a tónica quase sempre a mesma, é de que todo o esforço humano, no sentido de se engrandecer, de se enriquecer, é vão, quando afinal apenas a morte o espera no fim do caminho. Em todas as ocorrências, a semântica do termo implica esforço duro, canseira, labuta. Eclesiastes 4.8 fala de uma inyan rahu, e foi a única palavra que eu encontrei para tarefa fora as que vou aqui mencionar, esta inyan. É uma tarefa ingrata, com que o homem esforça a sua alma, a amelet nafshi, e em 8.17 elucubra sobre a inutilidade do homem se afadigar em investigar, o que quer dizer que o nosso trabalho aqui é completamente nulo. Dizem que há Asher e há Amal Lakesh, ou seja, afinal nada encontramos, por muito que procuremos. Esforço muitas vezes amargo, frustrante para o pobre que se verga sob a imposição de uma atividade que lhe garante uma subsistência precária, da dependência do clima, de eventuais ladrões ou de pesados impostos. Esforço de tal forma insustentável que os próprios deuses da antiga Mesopotâmia, já desesperados, criaram o homem para que ele arcasse com o que não queriam continuar a fazer, como se diz. A conclusão a que chega o Eclesiastes é que o trabalho do homem se traduz neste imenso esforço, neste amel, que poucas alegrias lhe rende e que foi o seu Deus que o sujeitou a esse jugo, embora não explique as razões. Expõe-nas, mas aceita-as com o fatalismo que roça a resignação, não tentando sequer indagar sobre a injustiça dessa imposição. Um segundo vocábulo que cabe no âmbito do trabalho e que habitualmente corresponde ao português fazer, lá estamos, o verbo hebraico assá, evidentemente muito usado, traduzido por diferentes expressões ao longo da Bíblia, tendo entre numerosas outras acessões o significado de agir, executar e empreender. Dá a ideia de algo artificial, algo manufaturado, sendo o seu substantivo maaseh. Em Gênesis 1.31, Deus viu toda a sua obra, em hebraico kol asher ya'asa, ou seja, tudo o que fizeram. Em Números 1.54, os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor ordenou, com o verbo assar, e aí é natural. Em Eclesiastes 1.4, os empreendimentos dos homens são fazedura, maasé também. E em Eclesiastes 9.10, quando se diz que no mundo dos mortos não há trabalho, a expressão usada é en maasé, ou seja, não há coisa feita, não há nada produzido pela mão do homem. Em Eclesiastes 3.11, a obra divina é ha-maaseh asher asa Elohim, isto é, a fazedura que Deus fez. Outra forma de expressar a ideia de trabalho encontra-se no substantivo melachá, que não parece ter raiz verbal, e significa obra, trabalho, arte, ofício, objeto, utensílio artificial, tarefa. Em Gênesis 2.2, Deus viu concluída no sétimo dia toda a sua obra, em português a tradução é igual a Gênesis 1.31,
E aqui em 1.31 apenas temos o verbo assá, mas neste caso em 2.2 em hebraico acrescenta-se a tarefa. Melachotuha assá. À letra, as tarefas dele que ele tinha feito. Portanto, usa-se aqui para a obra melachá. Deus repousou de todo o trabalho por ele realizado. A mesma coisa, outra vez a tarefa que realizou com a mesma palavra melachá. Êxodo 38:24 fala do total do ouro utilizado em todos os trabalhos do santuário e em hebraico são melechet. É interessante verificar que em nenhum dos dois casos se usa, quer para o que Deus fez, quer para os trabalhos do santuário, se usou o termo que denota fadiga ou labor gostoso, amal, mas sim esta expressão melachá, que implica uma tarefa que não é penosa. A obra de Deus vai sendo feita porque ele vai vendo e constatando que ela é boa, vai sentindo que ela é boa. Os trabalhos do santuário destinados a louvar a Deus são sobretudo um dever de amor. E chegamos assim ao lema que hoje em dia ainda é utilizado para trabalho, normalmente usado, para significar, se eu disser eu trabalho, eu uso essa palavra, é a raiz avad. Desta raiz vem a palavra escravo, eved, também usada para trabalhador. Fala tanto, e em Eclesiastes, por exemplo, que fala tanto sobre o esforço humano no sentido de labuta sofrida, diz-se que doce é o som do trabalhador, e aqui já não se usa o amal, mas sim o eved, o trabalhador, aquele que faz alguma coisa, que trabalha. Na Bíblia traduz-se como casa da escravidão, o hebraico bet avadim, casa dos escravos. O lema tem principalmente uma semântica que implica serviço prestado a alguém, existindo uma relação social e jurídica de dependência numa determinada relação de trabalho. Assim, terminológica e conceptualmente, o escravo está ligado ao mais alto funcionário do palácio ou ao mais alto sacerdote do Deus. Numa concepção fortemente hierarquizada da sociedade, todos são servos de alguém, e é inclusive a análise do rei e este do Deus. Tendo o rei abriu o poder absoluto, os seus oficiais, mercenários e cortesãos também eram avadim, servos. E por extensão, sentindo-se a relação humana com Deus como a dos súbditos em relação ao seu soberano, Eved tornou-se sinónimo de homem piedoso, aquele que traz Deus no seu coração e o serve devotamente, um título que foi aplicado a Abraão, a Moisés, a David e que ainda hoje está contido em muitos nomes árabes, nomeadamente Abdalá, Abdul, por exemplo, servo de Alá, servo de Deus, que é devoto de Alá. Quando Israel recebe as injunções divinas que lhe impõem, antes de tudo, que sirva a Deus, a raiz usada é avad. E é sempre este o lema utilizado quando se fala em servir ou não servir os deuses e em prestar culto. Em Êxodo 23:24, não os servirás, os deuses deles. Em 23:25, servireis o Senhor vosso Deus. Pronto, é sempre avad. O rei é servido em Eclesiastes 5:8, é uma frase comum, usa o mesmo verbo na voz passiva, ne'evad. Na famosa frase em que Deus anuncia a Adão o seu castigo, traduzida na Bíblia como dela, da terra, só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho, ao contrário do que poderíamos supor, não está a palavra amal, o tal esforço duro que traz suor ao rosto, mas sim aruraha damaha vodeiha beitzavon, ou seja, maldita seja a terra no teu serviço, trabalho de servidão, de dependência da própria terra, afinal, no sofrimento. Etzevedor, pena, sofrimento, pesar, fadiga, trabalho cansativo. O verbo avad, pois por si só, não implica pena ou fadiga, tendo sido necessário acrescentar o complemento circunstancial de modo, beitzavon, no sofrimento, na dor, na tristeza, para passar a ideia do castigo que Deus quis impor ao trabalho do homem para se sustentar. Após a descrição pormenorizada de toda a construção e elaboração dos objetos de culto a colocar no santuário destinado ao Deus de Israel, feita de acordo com as ordens detalhadas do Senhor, Êxodo 39:32 narra que assim se terminaram os trabalhos do santuário, a Avodat Mishkan, outra vez. E que Moisés examinou todo o trabalho, et kol ha'avodah, sempre com a mesma terminologia. Também aqui não aparece presente o conceito de esforço ou fadiga, mas apenas de serviço. O serviço feito para Deus e destinado ao seu povo. O capítulo 24 do livro de Josué, por exemplo, contém 16 ocorrências do lema avad,
todas com a exceção de culto ao Deus único, que é, portanto, o trabalho por excelência do hebreu. O Deus de Israel está presente em todos os passos da vida cotidiana, no trabalho como no lazer, além do tempo de oração que é exclusivamente seu, extremamente exigente, aliás. O hebreu deve começar e acabar o seu dia com a recitação do credo, o famoso Shema, que distingue todo o judeu devoto, que é precedido e seguido de bênçãos especiais. 3 vezes ao dia deve recitar a oração das 18 bênçãos, a Amidá, cuja 9ª bênção pede ao Criador que abençoe o trabalho do homem. Antes e depois das refeições são proferidas bênçãos, quer para consagrar os alimentos, quer da ação de graças e enumeração dos benefícios divinos. Existem orações para o levantar, para o deitar, para o caminho, para o governo, para a chuva, para o orvalho e inúmeras bênçãos para as mais diversas situações. Dentre os vários alimentos fruto do trabalho do homem, são objeto de bênção especial as 7 espécies mencionadas em Deuteronômio 8:8: trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Mais uma vez, tudo produto do trabalho do homem, obviamente. Até os bons odores requerem que se louve o Criador, porque mesmo que não proporcionem prazer ao corpo, proporcionam à alma. Quando se compra alguma coisa nova com a qual uma pessoa se regozija, quando se constrói uma casa nova, deve recitar-se a seguinte bênção: bendito aquele que nos manteve vivos, nos sustentou e nos permitiu atingir este tempo. Até mesmo a excreção dá lugar a pronunciamento de bênção. Ao sair para satisfazer as suas necessidades, o devoto deve dizer: bendito aquele que formou o homem com sabedoria e criou nele numerosas aberturas e numerosas cavidades. A bênção termina da seguinte forma: bendito que cura toda a carne e age de forma prodigiosa. Queremos ter demonstrado cabalmente até que ponto o que hoje destacamos com 2 conceitos distintos, trabalho e religião, estavam intimamente ligados para os antigos hebreus. Todo o trabalho pertence ao Criador e é por sua graça e em seu louvor que o hebreu desempenha as suas tarefas diárias e oferece como sacrifício de expiação pelas faltas cometidas para com o amor do seu Deus, o seu esforço, Amel, como lhe cumpre com amor fiel, temente ao seu Senhor. Parece um paradoxo a junção das 2 ideias, dever e amor. Falamos aqui de uma noção que hoje em dia, como tantas outras, caiu em desuso, ou parece ter caído em desuso, ou está esquecida, a do dever de Estado, que é utilizada para significar o que um pai deve a um filho, como deve um filho comportar-se perante os seus pais, como deve um cônjuge tratar o seu consorte, como deve um professor tratar os seus estudantes, como devem os estudantes proceder para com o seu professor, etc. Esta noção de dever de Estado é transportada no sentir hebraico para o dever do homem enquanto criatura para com o seu Deus, que a tudo provê, mas exige, hoje como ontem, amor e devoção incondicionais no trabalho como no lazer. É o dever do coração. Muito obrigada por vossa atenção.